noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, como já falaram, nós vamos falar sobre a reencarnação na Bíblia. Na Bíblia não existe a palavra reencarnação. Existe outra palavra chamada ressurreição, né? Mas a palavra reencarnação mesmo não existe. Mas eles acreditavam na reencarnação? Não acreditavam? É o que nós vamos ver no decorrer aí na passagem de alguns versículos, alguns capítulos que eu separei aqui da Bíblia, né? Bom, primeiro eu quero falar sobre ressurreição e reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez um esclarecimento, né? Comparando os dois, o que significaria. A ressurreição, que é o ato de ressurgir ou ressuscitar, ele fala que dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto. E é de fato isso que dá a ideia mesmo, né? Mas ele diz que a ciência hoje já está comprovando que é impossível um negócio desse, né? Depois de muitos anos, o corpo está lá já todo decomposto, né? Já misturou com a terra, quer dizer, é impossível. A ciência já prova que é impossível acontecer isso. E a reencarnação? Ele fala que é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Ou seja, reencarna num outro corpo que não tem nada a ver com o corpo anterior, da vida anterior, né? E daí nós vamos ver alguns casos aqui que eu separei de ressurreição na Bíblia. Temos um caso da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que foi o profeta Elias que fez essa ressurreição. Tem a ressurreição da filha de Jairo, também, aí Jesus. Ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus. E a mais conhecida por todos, a ressurreição de Lázaro, né? Também Jesus. Acontece assim, nenhum desses aqui estavam mortos, nenhum. Segundo o que nos ensina o Espiritismo, nós vamos pegar a questão, acho que é 136A, se não me falha a memória, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o corpo morre, o que acontece com o espírito, né? Então, se o corpo morre, o espírito abandona o corpo. Se aconteceu isso, é porque o laço fluídico que une a alma com o corpo físico, ele não tinha se desfeito ainda. É por isso que conseguiram fazer a ressurreição deles. Porque a partir do momento que morreu o corpo, desfez a ligação do laço fluídico, aí não tem mais como, né? Mas, enfim, as ressurreições que eu levantei da Bíblia, né, para a gente ter o conhecimento. Bom, Livro dos Espíritos, capítulo 4. Kardec perguntou como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode depurar-se. E Kardec nos traz, ao submeter-se à prova de uma nova existência. E ele continua, a alma passa por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos várias existências. Aqueles que dizem o contrário querem mantê-los na mesma ignorância em que estão. Esse é o seu desejo. Aí nós vamos pegar algumas religiões do passado. A religião hindu, né, reencarnacionista. A religião dos egípcios, né, se bem que era uma concepção diferente daquilo que o Kardec nos trouxe. Eles acreditavam que havia a reencarnação, por exemplo, podia acontecer num animal, alguma coisa assim, né, que não é o caso. Mas, enfim, acreditavam na reencarnação. Sumérios acreditavam em reencarnação, enfim. E na Índia, hoje, eles são reencarnacionistas, né? Só que, assim, a igreja, vamos pegar no cristão, no cristianismo. A gente pega algumas igrejas que absolutamente não, né, que a gente vive uma vez só, uma única vez, está lá em Hebreus capítulo 9, que o homem é dado viver uma vez só. O homem, eu, hoje como eu estou, uma vez só. Né? Cada um de nós, do jeito que nós estamos, uma vez só, nós vamos morrer uma vez, não vai morrer duas. Né? O Reinaldo vai morrer uma vez. Mas enfim, então eles não acreditam. Acreditam que quando a gente morre, a gente vai ficar dormindo, ou sei lá mais o que, aguardando o dia do julgamento final. Essa questão de ficar dormindo depois no final... eu vou comentar um caso que o André Luiz nos trouxe, tá? Mas enfim, é o que essas religiões dizem, que não tem a reencarnação, a gente aguarda o dia do julgamento. Aí vamos lá, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias viveu há 430 anos, mais ou menos, antes de Cristo. O que ele fala? Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor grande e terrível. Quando que viveu Elias? 900 anos antes de Cristo, ou seja, 470 anos de Malaquias o Elias viveu. Então, como é que ia mandar o Elias de volta? Né? A não ser que fosse por uma reencarnação. Está lá, Malaquias 4, 5. Aí vamos pegar aqui quando foi anunciado por Zacarias a gravidez da mulher dele, Isabel, né? Que era estéril e tal. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias dizendo que a mulher dele ia ficar grávida. E a conversa do anjo Gabriel com Zacarias, num momento ele fala assim,
ele mesmo, o João Batista, irá diante dele, que era Jesus, né, com o espírito e o poder de Elias, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então, também Elias, há 900 anos atrás que viveu, está aqui o anjo Gabriel dizendo que o João Batista ia vir com o espírito e com o poder de Elias. Depois vamos lá, aqui João Batista. Certo momento, os fariseus, os sacerdotes lá, né, os mestres da lei, foram perguntar para João Batista quem ele era, né? Aí ele perguntou para ele, quem és tu? Ele fala, eu não sou o Cristo. Quem és então? Tu és Elias? Não, não sou. Porque ele não sabia que era Elias, né? A gente mesmo não sabe quem foi na reencarnação passada. Então ele não podia falar que era Elias se ele não sabia que era o Elias. És o profeta? Não. E aí ele fala, né, quem ele é. Eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías também, há 700 e tanto antes de Cristo, há 765 anos antes de Cristo, já falava, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. No ermo é no deserto, né, estrada a nosso Deus. Então Isaías já preconizava a vinda de João Batista lá atrás, há 765 anos antes de Cristo. E aí continua, em Mateus 11, Jesus, reunido lá com os discípulos dele, ele começa a comentar, né, que fosse ver no deserto e tal. Aí, em um dado momento, começa lá, então que fosses ver um profeta, eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É ele que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias também 3:1. Lá em Malaquias 4:5 ele falou que ia vir o Elias, né? Em 3:1 ele falou que ia enviar um mensageiro na frente de Jesus. Desde os dias de João Batista, aí Jesus continuando falando, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e violentos se apoderam dele. João Batista tinha acabado de ser preso. Então por que ele fala aqui desde os dias de João Batista? João Batista estava vivendo ali com ele naquele momento. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que deve vir. Então Jesus mesmo falando que João Batista era o Elias. Cesareia de Filipe, com os discípulos também, Jesus pergunta a eles, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles falam, uns afirmam que é João, o Batista, né? Outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus, vamos dizer assim, recriminou ou negou isso deles? Não, ele não falou nada. Então vocês veem que o judeu, eles eram reencarnacionistas já desde aquela época. Eles tinham alguma coisa de reencarnação, mas eles não sabiam como que acontecia, né? Eles ficavam meio... Como é que João Batista tinha acabado de morrer há pouco tempo e já está reencarnado em Jesus, né? Então eles não tinham muita noção de como que seria. Depois uma outra passagem aqui, nós vemos Jesus que ele subiu no Monte Tabor, né? Fez a transfiguração dele. Do lado esquerdo de Jesus está Elias, do lado direito, com as tábuas da lei, Moisés. E ele levou Pedro, João e Tiago junto. Aí depois que terminou a transfiguração, tal, eles iam descendo do morro, os discípulos perguntam para ele, né, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. A gente podia até parar por aqui, né? Porque aqui é próprio Jesus falando do Elias vir, ou seja, Elias vai reencarnar, né? Depois de 900 anos atrás ele volta para reencarnar. Então, assim, poderia até parar e falar, não, a Bíblia fala de reencarnação, né? Mas vamos lá, tem mais um pouquinho aí. Aí nós vamos pegar aqui Jesus com os sacerdotes. Está em Lucas, ele fala assim, eis porque a sabedoria de Deus disse, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão alguns deles, né? Alguns dos profetas e apóstolos, né? Aí ele fala que se pedirá contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Pois Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom. Por que Deus ia pedir contas a essa geração que estava lá naquele momento? O que tem a ver eles com o sangue do Abel desde o princípio do mundo, ou do sangue de Zacarias? Eles não estavam lá, não eram eles que tinham feito aquilo. Mas será que eles não estavam reencarnados nesse momento justamente para
para acertar essas contas aí do passado, viveram lá no passado, fizeram o que fizeram com os profetas que foram enviados e estavam aqui hoje para poder, hoje não, naquela época, né, para poder resgatar o que tinham feito no passado. Eu entendo dessa forma. Por isso que Deus ia pedir conta para aquela geração, porque muitos do que fizeram com os profetas estavam ali encarnados. Senão não teria motivo. Deus não ia pôr a culpa em alguém ou pedir contas para alguém que não tinha nada a ver com o assunto. Um diálogo fantástico de Nicodemos com Jesus. Eu até pus aqui, o capítulo 3 de João, vai de 1 a 21 essa conversa. É muito interessante, mas eu separei só 3 versículos aqui. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo. Vocês podem pegar algumas Bíblias, porque nós temos esses problemas, né? Algumas não vão estar assim, nascer de novo, vai estar nascer do alto. Mas também não faz diferença nenhuma. Quando a gente está no plano espiritual, a gente está no alto, a gente está numa colônia espiritual e a gente é preparado para reencarnar de lá. Então, vamos nascer do alto também. Mas ele fala, a palavra que é usada é nascer de novo, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus deixa bem claro, né, a água material e o Espírito espiritual. Né? Não tem nada a ver, matéria e Espírito, ele deixou bem clara a separação. E os judeus, eles tinham muito que da água saía toda a vida. Que nem na Gênesis está lá, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, assim, tem um momento lá. Então, para eles, tudo saiu da água. Então, Jesus fala isso, nascer da água e do Espírito. Eu tinha comigo, pode ser até também que sirva, nascer da água o que é? Quando a mulher está grávida, não tem um líquido amniótico, o bebê não fica mergulhado no líquido amniótico, então ele nasce da água também, né? Não te admires de eu ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. Ele não falou especificamente para o Nicodemos, te é nascer, usou aqui segunda pessoa no plural, então vos é, para todos nós. Então aqui está bem claro que nós temos que nascer de novo. E agora vamos falar de Mateus, que também é Jesus, né? Se a tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. E tem o complemento. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida, do que tendo 2 olhos, seres atirados na geena de fogo. Jesus não falou aqui, né? Se o teu olho te escandaliza, arranca ele e continue a vida com um olho só. Né? Ou corte sua mão ou seu pé e continue a sua vida com manco, né? Mutilado. Não foi assim. Entre para a vida. Então, ou seja, você vai nascer de novo mutilado. E a gente sabe que tem muitas provas que a gente passa, ou expiações, né? Melhor dizendo. Tem muitas expiações que, dependendo do que a gente fez, a gente vai sofrer no próprio corpo da gente. Então, a gente pode vir com algum defeito físico, alguma coisa assim. Então, aqui, para mim, é bem claro. Entre para a vida, ou seja, renasça dessa forma, manco, mutilado, sem um olho, né? E aqui eu quero fazer um parênteses. Aqui na segunda parte nós vamos ver aqui, seres atirados na geena de fogo. E a gente vai pegar algumas bíblias também, que vai ser atirado no inferno de fogo. Então toda vez que vocês verem inferno na Bíblia, muito provavelmente, a maioria dos casos, vai estar escrita essa palavra aí, geena. E geena, eles interpretam e eles traduzem como inferno. Então eu trouxe aqui o inferno para todo mundo conhecer. Aqui está. E eu não peguei o lapisinho aqui. Vamos ver. Aqui nós temos a cidade de Jerusalém, é uma maquete da época de Jesus, né? O templo estava aqui. E aqui tem um vale do Cedron e aqui o vale de Inom. Esse vale do Inom, eles jogavam tudo que era lixo lá. Carcaça de animais mortos, né? Eles jogavam aqui e queimavam. Aqui ficava um fogo queimando dia e noite. Não apagava. Eles usavam até enxofre para queimar, né? Então, sempre que Jesus falava em fogo eterno, o fogo que não se apaga, ele estava falando dessa região aqui como assim, uma alusão para o pessoal entender mais ou menos. O suplício que seria para a gente que comete algum problema, quando a gente desencarna, tem aquilo na consciência, a gente não vai ficar em paz lá enquanto a gente não consertar aquilo. Em determinado momento nós vamos estar com aquilo tão remoendo por dentro que a gente vai querer reencarnar e consertar. Tem uma história do André Luiz, do Silas, que é um instrutor lá, que ele tinha cometido um problema quando ele estava encarnado, e ele estava precisando achar essa pessoa para poder reencarnar e resolver. E ele não conseguia achar de jeito nenhum. E procurava e não achava de jeito nenhum. Era um dos instrutores no plano espiritual.
Provavelmente os superiores até sabiam, mas será que não fazia parte dele, né, da prova que ele tinha que passar isso? Ele não conseguia encontrar essa pessoa para poder acertar as contas. Então, quando Jesus falava de inferno, de fogo eterno, ele está se referindo a essa região aqui. Tá? Aqui nós temos a piscina de Siloé. Vamos pegá-la mais de pertinho agora. Essa daqui, né? Ó. Aqui nós temos uma passagem de Jesus também, mas antes eles descobriram as ruínas dela, que é essa daqui. Ó, hoje ela está dessa forma, né? São só as ruínas que tem lá. Mas enfim, Jesus chegou no tanque de Siloé e tinha um cego de nascença lá. Então o que ele fez? Ele cuspiu na mão, fez barro, colocou barro nos olhos dele e mandou ele se lavar lá na piscina de Siloé. Ele foi lá, se lavou e voltou a enxergar. Quer dizer, era um cego de nascença. Os apóstolos lá, os discípulos perguntam para ele: Rabi, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Porque tinha uma crença judaica também, que está em Êxodo 20, se não me falha a memória, de que Deus vai expiar a iniquidade do pai no filho até terceira, quarta geração, ou na terceira e na quarta geração. Então eles imaginavam que o pai do camarada lá podia ter pecado e ele estava sofrendo as consequências, era uma opção. E a outra, ele pecou, se ele nasceu cego, que momento ele pecou? Foi uma vida anterior, concorda? Porque senão, se ele nasceu cego, ele já nasceu com o pecado. Então ele pecou numa vida anterior, e não nessa que ele estava, né? Jesus fala: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Ou seja, ele se voluntariou para vir dessa forma cego, né? Ele não tinha pecado, não tinha necessidade de vir cego, mas no plano espiritual ele pode ter se voluntariado, veio dessa maneira, foi curado, né, que era para se manifestar as obras de Deus, e depois no plano espiritual com certeza teve alguma evolução, né, por causa disso, dessa vamos dizer assim, dessa atitude dele de ter vindo assim, né, para servir pela obra de Deus. Bom, enfim, ele foi falar com os sacerdotes, né, descobriram que ele era cego de nascença, e aí foram levar ele para o sacerdote. Está no João 9, eu pus aqui de 32 a 34. Mas quem tiver curiosidade de pegar e ler o capítulo todo depois, essa passagem é muito interessante. O bate-boca dos sacerdotes com ele, que foi curado, depois manda chamar os pais deles também, como é que ele se curou, e os pais dele também não sabiam, né, como é que tinha se curado. Pergunta para ele, já tem idade, e eles ficaram perguntando para ele, né? Até que em dado momento, o cego lá falou: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Porque eles falavam assim: Moisés a gente conhece, mas esse a gente não sabe quem é. Esse ele estava se referindo a Jesus. Então ele fala aqui, né? Se ele não viesse de Deus, nada poderia fazer. E o sacerdote responde: tu nasceste todo em pecados e não ensina e nos ensinas. Quer dizer, você nasceu no pecado e quer me ensinar, eu que sou mestre da lei, aquela coisa toda. Então, o mesmo que nós vimos antes, né? Por que nasceu em pecado? Não foi nessa vida, seria numa vida anterior, por isso que ele nasceu em pecado. Então, por que não tem a reencarnação na Bíblia? Vamos lá. Orígenes era um dos pais da igreja, que a gente fala, né? Viveu de 185 a 235 depois de Cristo. Ele acreditava na reencarnação, ele defendia a reencarnação, né? Só que o que aconteceu? No ano 543, o imperador Justiniano publicou um édito em que expunha e condenava as principais ideias de Orígenes, inclusive essa de reencarnação, sendo uma delas a pré-existência do espírito. Por que foi isso? Na verdade, o Justiniano tinha uma esposa que era Teodora, imperatriz. Ela tinha matado um monte de amiga dela, né, porque ela era cortesã, então ela queria acabar com o passado dela, apagar, ela acabou matando um monte das companheiras dela da época, e ela não queria voltar, por exemplo, como uma escrava. Então, como ela tinha muita influência, né, com o general da época, que ajudou o Papa Virgílio a ser Papa na época também, então ela mexeu os pauzinhos dela lá para poder fazer isso. Então, mas ela achou que um decreto do imperador ia resolver todo o problema, né? Mas, enfim, no segundo concílio de Constantinopla, em 553, aí foi aprovado, né, o que o Justiniano tinha publicado lá. Mas o que foi condenado não foi a reencarnação, porque não existia essa palavra, né, não falavam assim. A doutrina da pré-existência do espírito. Mas sem a existência do espírito antes da concepção, então você não pode falar em reencarnação, tá certo? Porque se o espírito não existia antes da concepção, não tinha como reencarnar. Então o espírito é criado, segundo eles aí, né, no momento da concepção. Nesse momento é criado o espírito. Então foi assim que ficou, para atender a Teodora, né? E aí não tem a reencarnação na Bíblia. E até hoje está desse jeito. Bom, vamos lá então. João, Jesus fala para ele: tenho ainda muito que vos dizer, mas não podereis suportar,
agora, né, suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Bom, para aqueles que não sabem, toda a doutrina espírita quem trouxe para nós foi Santo Agostinho, São Luís, Lacordaire, Lamennais, eram assim, espíritos de escola que estava lá, né? Tem do João Evangelista, a mensagem, do Lázaro, aquele que foi ressuscitado, tem uma série, tem uma mensagem até do Emmanuel também, em alguns casos, então foram esses espíritos que trouxeram. Mas quem coordenava tudo era o Espírito de verdade. Então Jesus já estava falando aqui, quando o Espírito da verdade vier, e ele veio com Kardec para poder trazer a doutrina dos espíritos. E ele era vamos dizer assim, o anjo da guarda de Kardec. Num comentário lá de obras póstumas, Kardec conversando com ele, eles acabam falando que o Espírito de verdade era o anjo protetor lá de Kardec, o Espírito familiar que eles falavam, né? Bem, enfim, ia trazer, né, a verdade para nós. Aí eu trouxe uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, no capítulo 6, e no Livro dos Médiuns, capítulo 31, essa comunicação de número 4. É uma comunicação que o Kardec fala assim que não ia pôr o nome, em respeito, uma série de coisas lá, porque ele não queria arrumar uma confusão danada. Mas a mensagem estava assinada Jesus de Nazaré. E ele, na verdade, só no Livro dos Médiuns é que ele coloca Espírito de verdade, né? Peguei um trecho dela também, que é uma mensagem longa e bonita também. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim vós que todos sofreis. Aqui ele está falando da doutrina divina, eu estou entendendo o Evangelho quando ele trouxe. Depois ele continua, né? Homens fracos, que acreditais no erro de vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. E depois lá na frente ele fala que no cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros ou os enganos que lá constam é em virtude do homem. E aqui ele fala muito bem, né? Vossas inteligências obscuras, ou seja, não começa a mudar todo o negócio não, que nem mudaram no Evangelho algumas coisas, né? Mudar em função de tradução, né? Porque também vamos entender, o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito em grego, depois do grego passou para não sei o quê, veio para o português, francês, né? Então já viu, né? O que pode acontecer nessas traduções aí. Mas enfim, essa é a mensagem do Espírito de verdade, ou de Jesus, né? E diz que no cristianismo encontram-se todas as verdades. E que a gente não possa apagar o facho aqui, se nem ele fala, com as inteligências nossas obscuras, tentar alterar alguma coisa da doutrina, né? Bom, vou falando muito de Elias, né? Está aí Elias, 900 anos antes de Cristo. Vamos ver algumas reencarnações de Elias. Platão, no ano 428 antes de Cristo. João Batista, que nós já vimos. João Hus, ele era um teólogo reformador da igreja da Tchecoslováquia. José de Anchieta, que nós conhecemos muito bem. Allan Kardec e, por fim, Chico Xavier. Esses personagens que falam de Elias, esse quadro está lá na casa do Chico Xavier. Então, a gente vai lá, a gente vê todas essas reencarnações do Chico que está lá. Então, justamente isso daí. Chico foi Platão, João Batista, José de Anchieta, o codificador Allan Kardec e ele, Chico Xavier. Sem dúvida nenhuma, porque eu ouvi disso da boca dele mesmo. Bom, isso aí. Então, assim, a imagem aqui, até um espírito, uma criança num ventre materno e depois o nascimento. A doutrina espírita não trouxe essa verdade, porque, pensa bem, a justiça de Deus, como se ia se fazer? A gente pode imaginar assim, alguns nascem na opulência, rico, né? Outros nascem pobres, miseráveis, passam sofrimento a vida toda. Outros vivem 20 anos, outros vivem 60, 70, 80. Por que o de 20 teve menos oportunidade do que aquele de 60, 70? De repente, aquele que viveu mais tempo teria mais oportunidade de fazer o bem e conseguir, né, o reino de Deus, ir para o reino de Deus. Mas aquele de 20, coitado, às vezes não conseguiu. Por que uma criança em tenra idade acaba desencarnando? O que vai acontecer com ela no dia do julgamento, segundo não falo? Ele não fez o bem, então ele vai para o reino de Deus? Ele também não fez o mal, vai ficar eternamente lá no inferno, como eles falam? O que aconteceria com essa criança, né?
Então, assim, são coisas que não fecham e que só o Espiritismo traz esses esclarecimentos para nós. E a gente sabe que aquele que veio, viveu menos tempo, é porque é um tempo que ele precisava viver, era o tempo que ele precisava completar de uma existência anterior. A criança também tem uma série de explicações possíveis, né? Porque a criança nasce e já desencarna logo de vez, ou porque tem os abortos espontâneos. O Espiritismo explica tudo isso para nós, né? Então seria assim, muito assim, a gente falar, pô, a justiça de Deus é infinita. E por que acontece isso? Porque um vem pobre, um vem cheio de doença desde o começo, e outros vêm saudáveis pra caramba, né? Então, assim, é meio complicado, né? A gente não acreditar na reencarnação e acreditar na justiça de Deus. Eu acho que não existe a justiça de Deus sem a reencarnação. E uma coisa que eu queria contar também, duas coisas ainda. Se a gente pegar o livro Mensageiros, é o capítulo 19, mas pode pegar 22, do 22 ao 25, por exemplo, são capítulos pequenos, de fácil entendimento, bem tranquilo para ler, tá, gente? O André Luiz vai visitar o Campo da Paz, se não me falha a memória, é o nome da colônia que ele vai no Umbral, e lá nesse lugar tinha uma sala repleta de leitos com espíritos dormentes, lá que ele chamava até de múmias, né, pela condição deles lá. E daí, né, o Alfredo lá, que era o líder lá do local, né, que coordenava todo o local, estava explicando. Aqueles espíritos que estavam lá dormindo são aqueles que acreditavam fielmente que quando eles morriam eles iam dormir, aguardar o julgamento final. Então muitos estavam lá nessa condição, outros totalmente perturbados, né? E eles não tinham nem, era 1980 espíritos, se não me falha a memória, tinham só 80 trabalhadores para atender, eles conseguiram atender 5 só, então 400, atendiam aqueles que estavam mais próximos de despertar. Então, assim, é uma história interessante para a gente entender, né, que fala que vai dormir, aí a pessoa põe aquilo na cabeça e acaba acontecendo isso mesmo com ele, acaba dormindo, né? Então, assim, é muito complicado isso. E na questão de reencarnação, a ciência, pegar em 2007 desencarnou o Ian Stevenson, ele era da Universidade de Virgínia, ele estudou muitos casos de reencarnação, em torno de 3.000 casos ele estudou, 200 artigos publicados, alguns livros, né, ele estudou vários casos de reencarnação. E depois, quando ele desencarnou, ele deixou Jim Tucker, que era um outro rapaz que acompanhava ele nos trabalhos. Se a gente procurar na internet, no YouTube, você vai ver alguns casos, né, que ele estudou. E tem um caso muito interessante, que é de um rapaz, James Leninger é o nome dele, né, dos Estados Unidos. Ele desencarnou na Segunda Guerra e o menino veio, reencarnou novamente nos Estados Unidos e tinha lembrança total da vida passada dele. Como ele desencarnou, aonde que ele estava na guerra, ele era piloto de avião, qual era o porta-avião que ele estava, tal. E ele contava isso para o pai, né, desesperado à noite, né, lembrando das cenas que estavam acontecendo. O pai acabou pesquisando, enfim, descobriram toda a situação. Quando ele falou o nome do porta-avião, era um nome sugestivo japonês. O pai dele falou, mas isso aí não é japonês? Não, é americano, ainda ficou bravo, né? Então depois vocês pegam na internet, é um caso muito interessante, James Leninger, e um outro, tem livro e filme, Minha Vida Noutra Vida. Também é uma moça que acho que ela encarnou nos Estados Unidos ou no Reino Unido, não lembro, acho que é nos Estados Unidos. E ela lembrava da vida passada dela, que tinha deixado uns filhos, lembrava do marido, né? No fim ela acabou desencarnando, os filhos ficaram lá, e ela começou a ter lembrança das vidas dela, lá daquela cidade, ela na Irlanda que ela estava, né? E ela faz desenho da cidade, da igreja, tudo. Tem um filme que fala, Minha Vida Noutra Vida. E é uma história real, né? Então a gente pode ver aí alguns casos de reencarnação. Bom, era isso aí que eu tinha para a gente falar, muito rapidamente. Agora, peço a todos que fiquem em oração, né, que Jesus possa nos envolver a todos. Vamos trabalhar na mesa, pedir por aqueles irmãos que vão chegar lá, né, para que eles recebam conforto no coração dele, que possam ser envolvidos com a luz de Jesus e que possam ser socorridos. Tá bom? Obrigado. Boa noite, muito obrigado pela presença. O Reinaldo foi muito feliz na pesquisa que ele fez aqui e deu para a gente entender muito bem. Se a gente analisar a nossa vida, as pessoas com quem nós convivemos, nós podemos ter uma ideia de quem nós fomos e quem eles foram na outra reencarnação, na reencarnação anterior. Até o jeito de comer, de pegar no talher, de conversar. Mas eu me lembrei de uma coisa aqui muito interessante para a gente encerrar a reunião. O Raul Teixeira, professor de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contou um caso muito interessante. Olha como tem muitas homenagens na Terra que o homenageado não merece. Ele está muito aquém daquilo que ele está sendo venerado até na Terra. Eu morei na região amazônica e eu pude perceber isso lá. Muitos heróis
que a gente acha que são heróis, na verdade não são. Ele estava cursando a faculdade e ele saiu para almoçar junto com mais 2 amigos. E quando eles chegaram no restaurante para comer, pro lado de fora do restaurante tinha uma mulher comendo comida do lixo. E aquilo constrangeu ele bastante mesmo. Ele fala que ele ficou numa situação muito difícil. Quando ele entrou no restaurante, ele assentou-se à beira da mesa e não conseguia comer. Não conseguia comer. E aí os 2 amigos dele falaram: Raul, você não vai comer? Ele falou: não consigo comer. Ele não tirava o pensamento da mulher que estava lá fora. Aí ele tem um guia que chama Camilo. Eu tive a oportunidade de conversar com o Raul. É muito interessante o papo com ele. A gente aprende muito. O guia apareceu para ele, o Camilo apareceu para ele e falou: se você não comer, você não vai resolver o problema dela. Você pode comer. Aí ele comeu. Aí o guia falou para ele: eu vou mostrar para você. Você viu bem a placa da rua que está lá fora? Você leu a placa? Ele falou: eu li a placa. Ele falou: essa mulher é aquele homenageado da placa. E tem muitas ruas no Brasil, em várias cidades, que tem o nome dele. Isso significa que ele tinha sido homem numa das encarnações. Então tem o nome dele. O culpado carrega a culpa com ele, às vezes por várias encarnações. Por isso que nós precisamos nos perdoar. Se você der comida para ela, ela vai jogar fora. Porque ela voltou justamente aqui, que foi aqui que ela cometeu as maiores atrocidades. Isso no estado do Rio de Janeiro. Então vocês imaginam a reencarnação aí. A justiça que nós mesmos temos aqui, essa informação no livro do André Luiz. O homem é o médico do próprio homem. Então nós vamos corrigir através do tempo, numa vida só, porque nós temos uma vida só. Mas várias encarnações, como o Reinaldo falou. O homem só morre uma vez, o homem. Mas o espírito continua. Então olha a situação dessa mulher. Então muitas vezes a gente tem dó. Mas se a gente tiver só dó e não fizer nada para ajudar, então não vamos ter dó não. Porque ali tem o merecimento, que nós comentamos no meio da reunião. Aquilo que Jesus fala. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo seu merecimento. Não se colhe figo de espinheiros. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, olha a doutrina espírita mostrando para nós que nós devemos melhorar a nossa vida, tirar todo o sentimento de culpa, porque é passado. O apóstolo Paulo fala muito bem isso daí, que nós não devemos carregar muita culpa, porque nós já fizemos. O importante é daqui para frente, é aquilo que nós vamos fazer para poder nos recuperar. E os livros espíritas estão aí. Tem um livro muito interessante, O Livro da Esperança. Chico Xavier, Emmanuel. Está encerrada a reunião, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.